Oiê! Você sabe como a sua voz é produzida? A nossa voz é um instrumento riquíssimo. Você já parou para pensar quantos sons nós somos capazes de fazer com uma única estrutura, uma estrutura tão delicada, tão pequena? Eu gosto de comparar alguns elementos principais da produção da voz com o que acontece com os instrumentos de sopro. Então vamos imaginar aqui uma clarineta. Até a gente que não toca, eu não toco, não sei se você toca clarineta ou não, algum instrumento de sopro, mas imagine o seguinte: qual que é a primeira coisa que precisa ser feita para que a gente consiga tirar algum som daquele instrumento? A gente não precisa soprar, então precisa de ar. O ar é o suprimento de energia para que aquele som seja produzido. Mas será que somente a passagem do ar pelo instrumento garante que nós façamos aquele monte de notas? Que a gente toque uma música? Não. Se eu somente soprar e o ar passando livremente, nada vai acontecer. Precisa haver um obstáculo no trajeto desse ar, para que assim ocorram modulações e o som seja produzido. Na clarineta, o obstáculo é oferecido por uma palheta que fica colocada na boquilha da clarineta. Então, quando a gente sopra ali, a presença da palheta faz com que haja uma vibração, transformando em som. Mas, obviamente, aquele som sozinho não vai produzir diferentes notas. Então, aí entra um terceiro elemento que vai modificar esse som, é um sistema ressonador. Com isso, a gente tem a produção dos diferentes sons naquele instrumento. E com a voz é a mesma coisa. A fisiologia da fonação funciona por meio de 3 elementos principais. O primeiro deles é o de suprimento de energia, então primeiro nós precisamos ter o nosso combustível, que é o ar. É o fluxo aéreo expiratório, que está saindo do nosso pulmão. E esse ar, ao passar pelas pregas vocais, ele vai interagir com as pregas vocais, fazendo com que elas vibrem. Portanto, as pregas vocais representam essa fonte geradora do som. Mas somente a vibração das pregas vocais não é suficiente para dar conta de todos esses sons que nós produzimos. Lá no nível da laringe, o som é mais débil e ele não é articulado. Nós precisamos então de um sistema onde esse som será modulado. É o nosso sistema ressonador, o nosso trato vocal. E é no trato vocal que esses sons são transformados em fala, em canto, por meio dos nossos articuladores. Então, os nossos lábios, a nossa língua, a nossa mandíbula, o nosso trato nasal. Quando eu faço A, I, U, são as modificações que nós fazemos aqui no sistema ressonador que faz com que essas vogais sejam diferentes. E assim nós temos todo o sistema formado. Mas como que a prega vocal vibra? Como ela sabe que está na hora de vibrar quando a gente vai falar? Enquanto eu estou respirando, as pregas vocais estão posicionadas de forma aberta, para que possa haver essa passagem do ar livremente para o pulmão, para que eu consiga respirar. Mas quando eu vou produzir algum som vocal, a primeira coisa que acontece é um comando cerebral. Então o meu cérebro, lá no córtex cerebral, ele vai mandar estímulos nervosos para os músculos responsáveis pela produção de todo esse sistema que eu falei para vocês. Então ele vai dar um aviso. Ó, gente, articuladores, tórax, abdômen, todo mundo, laringe, galera, a Camila quer falar. Então esse comando vai fazer com que toda a estrutura se prepare para esta função. E para que ocorra essa vibração, que nada mais é do que a abertura e o fechamento das pregas vocais, existem forças atuando ali. Eu não vou me aprofundar nas forças, toda a física da coisa, mas só para mostrar para vocês que é um mecanismo bastante complexo e que tem uma intensa atividade muscular envolvida. Falando da laringe, nós temos músculos do lado de fora, que são músculos extrínsecos, que são responsáveis pelo posicionamento da laringe no pescoço e essa movimentação vertical da laringe como um todo. E lá dentro da laringe nós temos os músculos internos, que são os intrínsecos, responsáveis pelas movimentações da prega vocal,
que é o que vai fazer com que a gente gere esses diferentes sons, mais graves, mais agudos, mas isso é um assunto para um próximo vídeo. Eu espero que você tenha gostado dessa explicação, que tenha ficado mais claro para você como funciona a produção da nossa voz. E se ficou mais claro para você, ajude também as outras pessoas divulgando esse vídeo, dando um gostei aqui embaixo e a gente se vê numa próxima dica, uma próxima orientação. Eu sou Camila Loyola e para você que me segue, um beijo e tchau!